Já falamos de algumas pessoas que nos visitam nessa noite, e está ali também o Félix, que chegou depois, junto com o Maurício, são ali do Paranoá também, né? Sobradinho. Então, sejam bem-vindos. Tem mais um colega do Sobradinho, que é o Sidney. Sidney é um amigo, uma pessoa especial, fez o mestrado junto comigo ali na Faculdade Zeste e me precedeu no doutorado. Começou antes de mim, abriu as portas ali e depois me encorajou para iniciar aquele programa também. Deus abençoe Sidney. Sidney é um dos pastores auxiliares, professor também de teologia ali na Igreja Assembleia de Deus do Sobradinho. E está conosco aqui também a Miraci. Estou vendo que ela está ali com um conjunto de mulheres abençoadas que também estão com ela. Vieram ali também de Brasília, então sejam bem-vindas também. Deus abençoe vocês. E eu gostaria de convidá-los para ler comigo Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. E vamos ler alguns versículos apenas. Versículo de número 1 ao versículo de número 3. O texto bíblico diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4 ainda: Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Amém? Assentem-se por gentileza. Nós iniciamos um estudo no livro de Gênesis, no dia 7 de fevereiro, e esse estudo, que foi ministrado no dia 7 de fevereiro, também já está no YouTube, e este é então a segunda ministração desse estudo que nós começamos naquela data. Nós começamos a falar sobre o livro das origens, o livro de Gênesis, e estudamos praticamente os 2 primeiros versículos naquela data, e hoje desejamos então apresentar um restante do panorama que nós temos ainda no capítulo de número 1. Este ano é o ano em que comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, comemoraremos mais um ano, e é uma data especial. E no início do ano eu lembrava-me de Lutero, um personagem importante para a reforma, que ministrou por cerca de alguns anos, todas as semanas, no livro de Gênesis. Foi uma série de preleções ministradas por Lutero naquele livro, naquela época, e nós queremos então, em comemoração a esta data tão importante, também estudar algumas vezes, algumas terças-feiras, o livro de Gênesis. Há uma grande diferença entre Lutero e eu, mas nós estaremos estudando a mesma escritura que Lutero estudou há cerca de 500 anos atrás. Nós vimos na semana que começamos esse estudo, nos primeiros versículos, como Deus é a causa de todas as coisas. Deus é a origem de todo o universo. Aliás, não há nada que exista que não tenha sido criado por Deus. O primeiro versículo da Bíblia apresenta Deus, Elohim, na origem de todas as coisas.
E a Bíblia não diz nada menos que Deus criou. Essa expressão em hebraico é uma expressão que não é utilizada para qualquer ação, mas é uma expressão que é exclusiva ou é especialmente preferida para se referir a Deus. Só Deus cria todas as coisas, só Deus cria, bará, o verbo utilizado aqui. Mas então o versículo dá uma síntese do que Deus criou. O versículo de número 1 sintetiza, é uma introdução não só à Escritura, como é uma introdução à história, assim também como é uma introdução ao capítulo de número 1. O versículo 1 diz que Deus criou os céus e Deus criou a terra. Essa estrutura de céus e terra é a estrutura que nós temos em todo o capítulo de número 1. O capítulo de número 1 começa com a criação dos céus, e os últimos 3 dias da criação estão voltados para a criação da terra. Mais adiante, o texto vai dizer no versículo de número 2, qual era o estado da terra. A terra era sem forma e vazia. Novamente, essas duas palavras, como nós já dissemos no outro estudo, e estamos repetindo a fins de recapitulação ou de introdução, essas duas palavras, terra, sem forma e vazia, caracterizam ou organizam as ações de Deus no capítulo de número 1. Porque nos 3 primeiros dias da criação, Deus primeiro dá forma. Nos 3 dias subsequentes, Deus vai preencher aquilo que não tem forma. E nós dizíamos naquele dia, como isto pode de alguma forma ser aplicado, inclusive nas nossas vidas. Porque antes de Ele nos encher, primeiro Ele dá forma, e depois Ele então de alguma maneira nos enche. É assim que os arquitetos fazem. Ninguém começa uma construção colocando uma mobília nova no lugar que ainda não está construído. Primeiramente você dá forma àquilo que não tem forma, e depois você vem com adorno e encher e colocando a mobília especial naquele lugar, e é assim que Deus faz com o universo. Ele está sem forma e vazia, e para vencer esse caos, o Espírito Santo, no versículo de número 2, o Espírito de Deus está de alguma forma se movimentando sobre a face das águas. Aqui há um contraste interessante, porque as trevas estão meio que paradas, não há verbo de movimento para as trevas estão como que paradas sobre a face das águas. Ao contrário disso, o Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, está se movimentando sobre a face das águas. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito de Deus é o Espírito que é apresentado pela imagem, pela metáfora do movimento, não de um movimento necessariamente humano, não é isso, mas a ideia de um movimento divino que vai se movimentando sobre a face do caos. E aí o versículo de número 3 vem de maneira interessante. Nós vamos começar hoje a partir do versículo de número 3, falando como Deus vence o caos. Deus vence o caos por meio da sua palavra. A palavra é quem no Gênesis capítulo de número 1, irrompe para dentro do caos, irrompe para dentro da escuridão. Eu já disse aqui, gostaria de repetir, como a palavra de Deus está de alguma forma associada ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus está presente na criação, a palavra de Deus está presente na criação. O salmista vai dizer que o Espírito de Deus é o sopro de Deus. Então, na medida em que ele sopra de dentro de si para verbalizar a palavra, na medida em que sai dele o sopro e sai a palavra, essa palavra dá vida a todas as coisas, é uma palavra criadora, que cria pelo poder do Espírito. A palavra não aparece na Bíblia dissociada do Espírito, e já falamos disso, como isso aparece lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, a palavra, a profecia está associada ao Espírito, e isso também é verdade para o Novo Testamento, porque Jesus, o Logos encarnado, também não age dissociado do Espírito da verdade, mas ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então isso nós vemos na estrutura da Bíblia. O coração da Bíblia é a profecia, e a profecia
dia é a palavra, mas a palavra não está dissociada do Espírito, e é assim na criação. O versículo de número 3 vai trazer algo importante e grandioso e belo para nós. Observem, Deus diz: haja luz. Agora, antes de nós olharmos para esse versículo, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Há uma semelhança e há uma analogia que podemos fazer entre os 3 primeiros dias da criação e os 3 dias subsequentes aos 3 primeiros. Ou seja, eu já disse que os 3 primeiros dias Deus dá forma àquilo que não tem forma, e nos 3 dias subsequentes Ele preenche aquilo que agora recebeu forma. Mas eu também gostaria de dizer e de informar a vocês que há uma comparação e há uma dupla de dias, ou seja, o que o Senhor dá forma no primeiro dia de formação, Ele vai preencher no primeiro dia de preenchimento, ou seja, o primeiro dia está para o 4º dia, assim como o 4º dia está para o primeiro dia, o segundo dia está para o 5º dia, e o terceiro dia está para o 6º dia. Em outras palavras, no primeiro dia Deus cria a luz, vamos ver isso, mas no 4º dia Deus cria os luminares, que vão de alguma forma ser os mantenedores dessa luz. No segundo dia, Deus separa as águas de cima das águas de baixo, mas no 5º dia, Deus vai preencher tanto as águas de cima quanto as águas de baixo. No terceiro dia, o Senhor Deus dá forma à terra, Ele cria a parte seca, e no 6º dia, Ele vai preencher a terra, tanto com os animais, quanto com os seres humanos. Então percebam, há uma dupla de dias, e isso eu gostaria de apresentar. Por isso nós não vamos trabalhar com o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. Vamos estudar o primeiro dia, e também vamos estudar o dia 4 juntos. Depois vamos estudar o dia 2 e o dia 5, e depois o dia 3 e o dia 6, para nós percebermos como há uma relação entre esses dias. Em primeiro lugar, eu quero começar com o versículo de número 3, que é uma palavra incrível. Deus adentra o caos com a sua palavra, dizendo: haja luz. Nesse dia, o artífice do universo, que deseja criar uma bela obra de arte, não começa o seu trabalho sem primeiro acender a luz da criação. Sim, Deus faz raiar a luz, separando a luz das trevas, e a gente vai perceber uma coisa, que os verbos separar e juntar são as palavras de ordem nesses primeiros dias. As trevas, que são uma negação da luz, Deus dá o nome de noite, e a luz, Deus dá o nome de dia. Então, a primeira ação de Deus começa com a estruturação do tempo. A criação da luz no primeiro dia são fundamentais para a sequência e contagem dos dias seguintes. Nesse caso, esse foi o primeiro dia, mas o primeiro dia não terminou sem que antes Deus olhasse para aquilo que Ele fez, apreciasse, se deleitasse e então dissesse que tudo que Deus fez, diz-nos o narrador, tudo que Deus fez era bom. Deus olhou e viu que era bom. Esse é um verbo interessantíssimo. Deus, no livro de Gênesis, já aparece como um Deus que vê. Ele é um Deus que cria, mas é um Deus que olha para a sua criação. Ele não só cria e deixa lá a sua criação. Não é um Deus que abandonou o que criou, mas é um Deus que cria e um Deus que continua olhando. Agora tem um detalhe interessante nesse verbo olhar, nesse verbo ver, porque ver aqui não é somente olhar, como alguém poderia olhar para uma imagem. Não, olhar aqui, ver aqui, é uma palavra que vai se repetir
repetir várias vezes, e Deus viu, e Deus viu, e Deus viu, e Deus viu. Esse ver de Deus é um ver no qual Deus se deleita, é um ver no qual Deus olha e aprecia, é um ver no qual Deus olha e tem prazer, é um ver no qual Deus olha e sente-se satisfeito com aquilo que Ele criou. Observe que essa palavra descreve um Deus, e isso é fundamental para a teologia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o nosso Deus é um Deus que vê, é um Deus que ouve. Isso acontece e aparece novamente no livro de Gênesis, na história de Agar, e Agar, depois que é socorrida pelo Senhor, vai chamá-lo como aquele que vê, aleluia. Isso também vai aparecer na narrativa de Samuel, quando o Senhor diz para Samuel, esse mesmo verbo aparece, Deus diz para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita, porque eu vi alguém que me agrada. Eu escolhi, algumas traduções preferem traduzir por eu escolhi, mas a melhor tradução talvez fosse eu vi e eu me deleitei em ver alguém que é segundo o meu coração. Então aqui tem uma chave hermenêutica interessante para nós, que o Deus que nós servimos é um Deus que cria e é um Deus que vê. Ele olha para a nossa necessidade, e isso está apontado já no livro de Gênesis. Então Deus viu que a luz era boa. Então os luminares foram criados. Se Deus criou a luz no primeiro dia, Deus cria então os luminares no quarto dia. Os luminares são criados como adorno da criação. Nas aulas de Gênesis, geralmente é uma pergunta comum, professor Sidney, também professor de Antigo Testamento, sabe disso. As pessoas geralmente perguntam: como é que Deus criou a luz no primeiro dia, se o sol só apareceu, se o luminar maior só apareceu no quarto dia, e o luminar menor, que é a lua, só apareceu também no quarto dia? Ora, como é que isso é possível? Meus queridos irmãos, eu gostaria de informar aos senhores que a ciência já descobriu, especialmente as imagens que hoje estão aí disponíveis, que foram visualizadas pelo telescópio de Hubble, mostram que há um monte de energia espalhada no universo, que não vem necessariamente de uma estrela. Ou seja, a prova cabal de que a energia provavelmente veio a existir primeiro que as estrelas. Bom, nós temos essa concepção hoje, mas provavelmente talvez não seja a concepção do autor de Gênesis. Talvez o autor de Gênesis não sabe, o narrador de Gênesis não tem essa compreensão de universo como nós a temos hoje. Mas então qual seria a explicação para isso? Que Deus primeiro cria a luz, e depois então só no quarto dia é que Ele cria os luminares. A explicação mais possível que eu encontrei é que aqui há um método hebraico de pensar, e o método hebraico é o método que nós chamamos de concêntrico. Ou seja, primeiro ele descreve algo de maneira geral e depois ele parte para um detalhamento. É como se estivéssemos focalizando uma floresta para depois aproximar para a árvore. Pastor Tiago, isso aparece no livro de Gênesis? Sim, porque no capítulo de número 1, Deus apresenta o projeto da criação do homem, mas só no capítulo 2 é que essa criação do homem é detalhada. Ou seja, é um padrão hebraico de apresentar algo geral e depois de apresentar algo mais detalhado, aproximar a câmera, dar um zoom e mostrar isso de maneira mais detalhada. É como se Deus tivesse primeiramente criado a energia e depois tivesse colocado a lâmpada. É isso que os hebreus estão apresentando nessa forma concêntrica de pensar. Agora, observem, professor, pastor, cadê a graça de Deus? Meus queridos, eu quero mostrar para vocês nesse texto que já existe graça de Deus desde o capítulo 1 de Gênesis. Deus se apresenta como um Deus gracioso. O Deus de Gênesis não é meramente um criador, Ele, além de criador, é um Deus amoroso, é um Deus que se relaciona com a sua criação. E a prova da graça de Deus está no versículo que eu gostaria que vocês lessem junto comigo, versículo de número 14. Observem aí,
versículo de número 14, se possível, se puder colocar no telão, versículo de número 14, olha o que a Bíblia diz: disse Deus, haja luminares no firmamento do céu. Vamos ver quais foram as funções para as quais Deus criou os luminares. Primeira função, Deus criou os luminares para servirem de sinais. Aqui no final do texto, sejam eles para sinais. Repita comigo, por gentileza, sinais. Depois, o segundo propósito é para estações. Algumas versões que vocês têm por aí, provavelmente vai ter a expressão para marcar tempos determinados, ou para dias determinados, ou outra versão vai apresentar para festas. E a terceira função que nós vemos aí está no final, para dias e anos. E eu gostaria de apresentar como isso é um sinal da graça de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o luminar maior, aliás, o autor de Gênesis evita usar a expressão sol e evita usar a expressão lua. Essas duas palavras não aparecem no texto de Gênesis, porque na antiguidade acreditava-se que o sol era uma divindade e a lua era outra divindade. Então, para não passar a impressão de que um Deus maior está criando um Deus menor, a Bíblia e o narrador aqui não vai falar que Deus criou o sol, Deus criou o luminar maior, Deus criou o luminar menor, para dar uma clara ideia de que Deus não cria deuses, Deus cria a criação. Deus é o único Deus do universo, não há outro Deus além dele. Tudo que foi criado por Deus é criação de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas então vejamos, a primeira função para os luminares é para marcar dias e para sinais, melhor dizendo. A segunda é para marcar estações, e a terceira é para marcar dias e para marcar anos. Quando a Bíblia fala que o sol e a lua servem de sinais, aqui há uma coisa interessante, porque os judeus acreditavam nisso, que os sinais do sol e os sinais da lua representavam de alguma maneira sinais da vontade da graça ou da ira de Deus. Sim, o sol era interpretado assim. O extinguir da luz em Ezequiel capítulo 32 e versículo 8, o extinguir da luz e o obscurecimento das estrelas é um sinal da ira de Deus. Mas também o sol e a lua, ou os seus movimentos, são utilizados para representar no Antigo Testamento a graça de Deus. Quem é que lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias recebeu um profeta em sua casa, e o profeta disse ao rei Ezequias: prepare a sua casa, porque você morrerá. E aí Ezequias, antes que o profeta saísse do seu palácio, a Sagrada Escritura nos fala que o rei derreteu-se em lágrimas na presença de Deus. Deus então se compadece do rei e ordenou ao profeta, que ainda não havia saído do seu palácio, que voltasse ao rei e dissesse a ele que Deus estava dando mais 15 anos de vida para ele. Agora, qual foi o sinal? O texto fala de um sinal desses 15 anos da graça do Senhor a mais na vida do rei Ezequias. Quem lembra do sinal? A Bíblia diz que Deus fez a sombra do relógio do sol voltar 10 graus, que havia descido na escadaria de Acais. Ou seja, nesse texto, o brilho do sol refletido na escadaria de Acais voltou a ficar mais forte. Aquele sinal do sol mais forte foi interpretado como sinal da graça de Deus sobre a vida do rei Ezequias. Era como se aquele ponteiro do sol estivesse voltando como sinal do ponteiro da graça, que assim como o sol estava voltando atrás em seu desígnio, alterando o curso do tempo para dar mais um pouco de luz para a vida do rei. Então, no início do livro do Gênesis, nós já temos uma indicação especial. Deus não é somente o Senhor da história, mas Ele é também o Senhor do tempo. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o sol, Ele criou as estrelas, e Ele marcou isso, definiu isso como o sinal da sua bondosa e da sua
graça. Mas quando eu meditava nesse texto, eu também percebi que esses astros também servem para apontar não só a manifestação da ira, mas também a manifestação da graça na existência humana. Quem aqui já percebeu como é que começa o dia? O dia começa com o nascer do sol. Aliás, quando a gente está viajando e a gente tem a oportunidade de ver o nascer do sol, a gente não perde a oportunidade de puxar a máquina e de tirar uma bela fotografia, porque é uma imagem muito linda. E eu acredito que o sol e a lua, criados por Deus como luminares e como sinais, segundo o texto, também de alguma forma marcam ou apontam para a graça de Deus na existência humana. Assim como inicia o dia, também com o sol rompendo a escuridão, assim começa a vida, que sai do escurinho, lá do ventre aconchegante, para o alvorecer da graça. O sol marca lá o princípio do dia. Todos os dias, o sol está marcando o princípio do dia, mas também o alvorecer da graça marca o início da existência humana. Não há mais graça. Eu não sei se você consegue ver tanta graça, mas eu consigo ver muita graça. Quando nós olhamos para um bebê, é como se nós tivéssemos diante de nós a graça materializada, porque ela nos passa graça, é a graça de Deus de alguma forma incorporada. Isso é apresentado com a poesia do sol e com a poesia da lua. A beleza da aurora e do pôr do sol é como um milagre da graça que se manifesta na alvorada e no crepúsculo da existência humana. Agora observem que as partes mais belas do dia é exatamente o nascer do dia e é exatamente o final do dia. É o nascer do sol e é o pôr do sol. Observe que na existência humana também é assim. A graça se manifesta no início, no alvorecer da vida e no crepúsculo da vida, porque a graça, desde o primeiro capítulo da Bíblia, ela se revela na fraqueza. A graça não é só graça na luz, mas é graça da noite, e é exatamente na noite da vida humana que a graça mais se manifesta. Quantos aqui de vocês sabem que é exatamente naquele momento de maior sofrimento que nós mais vemos a graça de Deus? No momento em que talvez você diria, é noite na minha existência, mas é assim que começa a vida humana. Antes do nascer do sol tem a escuridão, e depois do pôr do sol também tem a escuridão. Pois eu gostaria de dizer, para terminar essa comparação, que é muito bom que a graça de Deus comece manifestada na nossa vida. Melhor ainda é continuar andando com a graça do Senhor na nossa vida. Agora melhor ainda é terminar a vida andando com o Senhor da graça, como Ele vinha na viração do dia. Aleluia. Passear com Adão, passear com o homem. É verdade, é assim, pastor Saulo. A vida humana começa talvez de manhã e termina de noite. É muito rápido. Talvez no maior fulgor da vida humana, ao meio-dia, esteja, quem sabe, o conhecimento, mas é no entardecer, no pôr do sol, que está a sabedoria. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se não, veja, além do sol e da lua indicar os sinais, eles também foram determinados para marcar estações, para marcar dias oportunos. Há algumas versões, eu já disse, que traduzem estações por tempo oportuno ou por festas. E existe uma explicação para isso, é que a palavra hebraica usada e aqui traduzida por estações, é uma palavra que não significa somente estações, ela também pode significar festas, ela também pode significar tempo determinado, ela também pode significar tempo favorável. Pastor Tiago, onde está a prova disso? A prova disso é que essa mesma palavra aparece mais 3 vezes no livro de Gênesis, e todas as outras vezes que ela aparece no livro de Gênesis, ela está ligado ao tempo em que Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a Abraão. Em Gênesis capítulo 17 e versículo de número 21, a palavra Moad aparece quando Deus diz que estabeleceria a sua aliança com Isaque, e o filho de Sara daria à luz
Ou seja, Sara daria à luz no tempo determinado. A palavra tempo determinado é a mesma palavra de estações no capítulo 1 de Gênesis. Em outras palavras, o autor de Gênesis está usando a mesma palavra para se referir ao tempo da oportunidade, quando Deus cumpriria a sua promessa a Abraão. A segunda vez que a palavra é usada nesse contexto é Gênesis 18:14. Deus diz: virei a ti no tempo determinado. E a última vez que a palavra é usada no livro de Gênesis, ela é usada no capítulo de número 21 e versículo de número 2, quando a Bíblia diz: e no tempo determinado Sara deu à luz a um filho. Eu acredito que quando Deus criou o sol e a lua, Deus já estava marcando ou determinando que aqueles astros não servem só para marcar o tempo cronológico, mas eles serviriam para marcar o tempo da promessa, para marcar o tempo da graça, para marcar o tempo da oportunidade, para marcar o tempo em que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Assim, Deus é o Deus do Cronos, mas Deus também é o Deus do Kairos. Deus é o Deus da oportunidade. Às vezes você pode pensar: Senhor, mas não passa, esse tempo não passa, e a promessa nunca se realiza. É porque você está no Cronos, mas a promessa não se cumpre no Cronos, ela se cumpre no Kairos, ela se cumpre no tempo determinado por Deus para a promessa. É o tempo da bênção. Então permaneça no tempo da oportunidade, ainda que o Cronos passe, ainda que o relógio avance, mas o tempo da oportunidade de Deus está determinado para a sua vida, para a minha vida, para a vida do povo de Deus. Mas essa mesma palavra também pode ser traduzida em outro sentido, por festas. Tem versão que traduz festas. Lá nos livros de Êxodo a Deuteronômio, essa mesma palavra só é usada no contexto de festa. O que significa isso? Pastor, eu estou entendendo direito o que o senhor está dizendo, que quando Deus criou o sol e a lua, Deus está dizendo que o sol e a lua foram criados também para marcar as festas, marcar a data das festas. É exatamente esse o sentido em que a palavra aparece de Êxodo a Deuteronômio. É no contexto do culto, é no contexto da adoração, é no contexto do louvor, é no contexto do ajuntamento. Eu não sei que tipo de Deus você vê no Antigo Testamento. Aliás, tem pessoas que olham ou leem o Antigo Testamento e acham que o Deus do Antigo Testamento é somente um Deus irado. Acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus chato, é um Deus mau, é um Deus raivoso, é um Deus irado. Eu gostaria que você olhasse para o Deus do Antigo Testamento, porque, aliás, o Deus do Antigo Testamento não é outro senão o Deus que se encarnou no Novo Testamento. Eu gostaria que você olhasse para o Deus que se revela no Antigo Testamento como um Deus de graça. E aqui, quando a Bíblia diz que Ele criou o sol e os luminares para servirem, para marcar as festas, a Bíblia está dizendo que esse Deus é o Deus que criou as festas, é um Deus que criou um momento para que o seu povo se reunisse para festejá-lo, para se reunir, para adorá-lo. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus carrancudo, é um Deus festeiro, é um Deus festeiro, é como um dançarino que festeja a sua criação. E aliás, não só festeja, mas ele cria as festas para que o seu povo o adore. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Então, esses luminares são como um alarme para Israel, para determinar o momento em que vai começar a festa para o Senhor. E as festas eram o momento em que Israel celebrava o Deus que havia feito algum ato salvífico. Ou seja, o povo, quando fosse comemorar que Deus tirou o povo dele do Egito, o Deus Salvador, eles também deveriam se lembrar que o Deus Salvador é o mesmo Deus Criador, porque graça, aleluia, se manifesta na criação e na redenção. Redenção e criação são dois temas que estão imbricados no Antigo Testamento. O Deus que salva foi o Deus que criou, e o Deus que criou é um Deus que não abandonou a sua criação e portanto a salva. Aleluia, esse é o Deus da Bíblia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ainda
mais uma palavra sobre isso. Eu acho que a gente, a partir disso, precisa repensar o nosso conceito de culto. Porque se o Deus do Antigo Testamento e o Deus da criação é um Deus que cria as festas, nós precisamos entender qual é o significado da festa. É claro que o texto não está falando da festa em que o homem se deleita em si mesmo. O texto está falando das festas em que o homem honra e exalta o seu Criador. Porém, o que é festa no Antigo Testamento? Festa no Antigo Testamento é um lugar de celebração. É um lugar de celebrar o Deus que salvou ou que mostrou o seu poder salvífico. Eu acho que a primeira ideia do culto não é o choro. Eu acho que a primeira ideia que está associada à celebração não é a tristeza. E por vezes, a gente às vezes só sente a presença de Deus se a gente chorar. Ou pelo menos a gente acha. Esse é o conceito que o pessoal tem. Se o pessoal vir para a igreja e chorar, eles têm às vezes a ideia de que sentiram a presença de Deus. Sim, Deus também está presente no choro. E essa é a teologia do choro. Mas eu acho que nós também precisamos desenvolver a teologia do riso. O que é isso? É entender que sim, é verdade que há no culto um espaço para contrição, desde que essa contrição ou esse entristecimento seja um entristecimento causado pelo Espírito Santo como um sintoma de arrependimento pelo pecado. E depois disso, o que vem? Vem o riso, vem a alegria, vem o celebrar. Portanto, eu gostaria que você entendesse que naqueles momentos em que você está alegre, ou que você recebe uma palavra que te anima, que te alegra, que faz com que a tua boca se encha de riso, eu gostaria de dizer: Deus está presente. É momento de celebrar ao Senhor, é momento de nos alegrarmos no Senhor. Deus está na cruz, mas Deus está na ressurreição. Deus está no choro, mas Deus está na alegria. Deus está na Eucaristia, e esse é o momento em que nós celebramos o choro, mas também nos alegramos porque Ele ressuscitou. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando você chegar na igreja, que você vê aquele culto alegre, que você vê aquele culto onde as pessoas estão felizes, sorridentes, tem pregador, tem pastor, por aí afora, que faz questão de massacrar e trazer todo um sentimento de penumbra para dentro da igreja, para que as pessoas possam chorar e saiam dali com a sensação de que sentiram Deus. Nós sentimos Deus no sofrimento, mas sentimos Deus na vitória, sentimos Deus no choro, mas sentimos Deus no riso. Isso é o que eu chamo de teologia do riso. Mas além disso, então a Bíblia fala do próximo dia. O capítulo 1, versículo de número 5, vai falar, aliás, capítulo de número 1 ainda, verdade, versículo de número 5, tem outro verbo que é usado para Deus. A Bíblia diz que Deus o quê? A Bíblia diz que Deus o quê? Chamou. O Deus da criação é um Deus que cria. O Deus de Gênesis é um Deus que vê. O Deus de Gênesis é um Deus que avalia. O Deus de Gênesis é também um Deus que chama. A Bíblia diz que Ele chamou a luz dia, e as trevas Ele chamou noite. Essa palavra aparece várias vezes depois no mesmo capítulo. E chamou, e chamou, e chamou, e chamou, e chamou, e chamou. Aliás, Deus aparece aqui várias vezes fazendo isso, chamando. E isso tem um significado importante, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, chamar tem dois significados: ou chamar no sentido de convocar para perto, mas também tem o sentido de dar nome. O sentido de dar nome é o sentido de nomear, que é o sentido que aparece aqui. Agora, qual é o significado de dar nome? Por exemplo, aqui tem muitas mamães. As mamães geralmente são as pessoas que dão nome aos filhos. Quer dizer, pelo menos é assim que deveria ser. Em algumas situações o homem sai de casa com um nome, chega no cartório e coloca outro nome. Mas não era para ser assim, porque aliás, o dar nome está ligado a uma prerrogativa que tem a
aquele que tem de alguma forma o domínio sobre, ou o poder sobre aquilo que ele está nomeando. Em outras palavras, no livro do Gênesis, isso também aparece. Deus chega para Abraão no capítulo 17, e Deus se revela para ele com outro nome que Abraão não conhecia. Abraão não o conhecia como o El Shaddai, mas no capítulo 17, Deus se apresenta com um novo nome. Deus dá um novo nome para Abraão e dá um novo nome para Sara. E ali, naquele capítulo, Deus apresenta um novo projeto para eles, uma nova perspectiva, um novo pacto, é o pacto da circuncisão. E aí a gente entende agora, fechando os pontos, a seguinte coisa, que dar nome significa primeiramente ter poder sobre aquilo que você dá nome, mas também significa que quando você dá o nome, ou quando você muda o nome, no Antigo Testamento, Deus está querendo dizer que ele tem um novo projeto. Por isso ele apresenta um novo nome. Ele tem um novo projeto para Abraão, e ele então dá um novo nome para Abraão. Ele tem um novo projeto para Sara, ele dá um novo nome para Sara. Deus tem um novo projeto para Jacó, Deus dá um novo nome para Jacó. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, que aliás não eram esses os seus nomes, eles chegam na Babilônia, eles recebem um novo nome. Quem dá um novo nome para eles? O rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia tem poder sobre os escravos, e os escravos recebem do rei da Babilônia um novo nome. É como se o rei da Babilônia estivesse dizendo: olha, os nomes hebraicos de vocês têm um significado que está relacionado com o projeto lá, mas o projeto que eu tenho para vocês, a identidade é outra. Vamos trocar essa identidade. Chegou na Babilônia, não vai usar a identidade da Palestina, vai usar a identidade da Babilônia, porque eu tenho um novo projeto para vocês. Então Deus do Antigo Testamento, já no capítulo de número 1, versículo de número 4, melhor, versículo de número 5, é um Deus que nomeia, é um Deus que chama. Eu não sei qual é o seu nome, mas Deus tem um projeto especial, e lá no Novo Testamento ele vai dizer que ele tem um novo nome, aleluia, um novo nome, um novo nome. Deus é o Deus que chama, Deus é um Deus que dá nome. Pastor Tiago, como é que Deus dá nome àquilo que nem existe ainda? No Gênesis é assim, aquilo que nem existe recebe nome, porque Deus dá nome e chama a existência aquilo que não existe. Só aqueles que acreditam nesse Deus, só os que acreditam que Deus é um Deus que chama, Deus é um Deus que dá nome, Deus é um Deus que nomeia, Deus é um Deus que estabelece um novo projeto para o seu povo. Glorificado seja o nome desse Deus. Mas os próximos dias é o segundo dia, e paralelo ao segundo dia, também o quinto dia. O que acontece no segundo dia? Deus não é só o Deus do tempo, Deus é também o Deus do espaço. Então, se no primeiro dia Deus criou a luz, e no quarto dia os luminares para marcar o tempo, no segundo dia Deus começa a dar forma ao espaço. Deus vai se apresentando através das suas ações como o Senhor do tempo e como o Senhor do espaço, e mostrando como o tempo e espaço são duas grandezas que estão conectadas na criação, sobre as quais o Senhor Deus é Senhor. Ele é Deus do tempo quando ele marca o dia da promessa, e ele é Deus do espaço quando ele dá a terra como promessa, no tempo que ele determinou. Esse é o Deus de Abraão. Se não, veja, a Bíblia vai dizer que no segundo dia, Deus vai dar forma a esse espaço. Então imagina, a cena que eu quero que você imagine, é um mundaréu de água. Tudo isso cheio de água, e não há forma de nada. Então sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus, com a sua voz, com a sua palavra, ele vai definir essa forma que antes é caótica, e Deus vai dizer:
haja entre as águas um firmamento. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu vou colocar uma parte dessas águas para cima, a outra parte vai ficar embaixo, e no meio não vai ter águas, no meio vai ter um espaço, no meio vai ter um firmamento, no meio vai ter um lugar onde de alguma forma é quase que descrito aqui como uma espécie de forro. Ou seja, Deus está separando as águas de cima das águas de baixo. Essa é a visão, é a imagem que o autor tem. Tanto é verdade que a própria palavra céu em hebraico, ela vem da palavra água em hebraico. Em outras palavras, a palavra firmamento é como se fosse algo que Deus cria a partir da separação das águas. Isso é descrito em Salmo 104 e versículo 2, e essa expansão, ou esse firmamento que a Bíblia chama de espaço, de firmamento, é algo que tem uma conotação de expansão. É como se Deus estivesse desenrolando uma tenda. Salmo 104 apresenta o Criador como se ele estivesse desenrolando uma tenda no céu. Deus está desenrolando esse espaço para que os seus filhos posteriormente e a sua criação habite debaixo dele. Eu gostaria de ler com vocês o texto de Isaías, capítulo de número 40 e versículo de número 2. Isaías 40, versículo de número 2, um texto que reflete essa linguagem da criação, vai dizer da seguinte forma: Isaías 40, versículo de número 22, a Bíblia diz sobre o Deus Criador: ele se assenta no seu trono, acima do círculo da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Aí olha o que a Bíblia diz que ele desenrola, ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Queridos, você faz ideia do Deus que você serve? O Deus que você serve é o Deus que pega essa expansão, esse espaço, firmamento, e ele vai desenrolando como se desenrola uma lona. Aleluia! E como ele faz isso? Ele faz isso pela sua palavra. Ele cria pela palavra, para que a criação esteja debaixo dela, e ele mesmo habite com o seu povo debaixo dela, como demonstração de graça do Deus imanente, do Deus que se revela, se apresenta e mora no meio da sua criação. Aleluia. O ato de estender os céus é interpretado pelos profetas, especialmente na segunda parte do livro de Isaías, como uma grande demonstração da graça do Senhor. É como estender um teto sobre alguém que está necessitado. Quando você fala assim: olha, eu ganhei um teto, ou fulano não tinha teto, mas eu dei abrigo para essa pessoa. Essa expressão representa uma ideia de graça, porque dar teto para alguém é um ato de graça. Então eu percebo que a graça de Deus na criação, quando ele desenrola os céus, isso é um ato da graça do Senhor. Mas depois disso, olhe o que Deus faz. No quinto dia, no versículo de número 21, observe o que Deus faz. Se Deus colocou uma parte das águas para lá, olha aqui para mim. Se Deus colocou uma parte das águas para cima, e Deus colocou uma parte das águas para baixo, e no meio ficou o firmamento, e aqui embaixo só tem água, e lá em cima só tem água. O dia quinto é o dia em que o autor vai dizer que Deus preenche as águas de baixo e Deus preenche as águas de cima. Ou seja, gente, quem é que habita nas águas de baixo? É muito fácil, são os peixes, são os animais aquáticos. Mas quem é que habita as águas de cima, no meio das nuvens? Quem é que habita no meio das nuvens? São os pássaros. Então o autor está falando, está mostrando: Deus cria a energia, depois Deus coloca o luminar maior e luminar menor. Deus faz separação de águas e águas, depois Deus vai preencher a água de cima e vai preencher a água de baixo. Deus vai colocar seres vivos embaixo e Deus vai colocar seres vivos em cima. Esse é um ato da graça do Senhor. Agora observe uma coisa interessante, porque o versículo de número 21 diz assim: assim Deus
criou os seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie. A palavra criar só é usada 3 vezes nesse capítulo. A primeira vez está lá no versículo 1. Deus criou os céus e a terra. A palavra criar aparece primeiro para se referir a tudo. A segunda vez que a palavra criar é usada aqui, se refere exatamente à criação dos animais aquáticos e dos animais que sobrevoam. Mas a terceira vez que a palavra criar é usada, se refere ao ser humano. Isso é dádiva de Deus e mostra onde está o ápice, mostra onde está o alvo, mostra onde está o destaque. Deus coloca a sua expressão, o seu ato criador, com essa palavra interessante para marcar momentos específicos. Agora, se não veja, para irmos ao final, o dia terceiro e o dia sexto, a Bíblia nos fala no capítulo de número 9, e no versículo de número 10, que o dia terceiro, ora, se aqui embaixo só tem águas no segundo dia, e lá em cima tem águas, agora vai ser o momento de fazer o quê? De separar essas águas para um só lugar, a fim de que apareça o quê, gente? A fim de que apareça a terra, porque no segundo dia a terra está ainda cheia de águas embaixo e cheia de água em cima. Então o terceiro dia é o dia em que Deus vai fazer separação entre, ou melhor, é o dia em que Deus vai fazer separação entre águas e águas. As águas vão se acumular num lugar para que apareça a porção seca. Deus emitiu a palavra de ordem e o sopro da sua boca foi realizando todo esse milagre. Olha o que diz a Bíblia, no versículo de número 9: ajuntem num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e assim foi. E a parte seca Deus chamou terra, e ao conjunto de águas Deus chamou mares, e viu Deus que era bom. Aleluia. Mas ainda há uma segunda parte nesse dia. O dia 3 é dividido em 2 partes, na primeira parte e na segunda parte. A primeira parte está descrita no versículo de número 9, e a segunda parte aparece no versículo de número 10. Na primeira parte, Deus coloca água para um lado, água para o outro, e faz a terra aparecer no meio. Agora, a segunda parte desse mesmo dia é o dia em que Deus coloca ornamentação na terra que acabou de aparecer. A Bruna está ali. A Bruna é uma empresária do ramo da ornamentação, de festas, de toda essa parte que está relacionada com o ambiente, de decoração. E observem que é exatamente isso, Bruna, que Deus está fazendo. Deus primeiro faz aparecer a terra, e quando a terra aparece, Deus então cobre a terra com uma decoração linda. Deus cobre a terra com uma vegetação. Diz o versículo de número 10, a parte seca, ou melhor, versículo de número 11: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. Não só uma decoração, mas também alimento. Não só beleza, mas mantimento. E por que isso é graça? Isso é graça porque Deus está preparando o ambiente para que os seres terrestres, junto com o ser humano, habitem a terra. Deus é maravilhoso. Deus não cria o ser humano sem criar mantimento primeiro. Só os seres humanos é quem fazem isso. Só os seres humanos é que procriam sem primeiro providenciar o sustento. Mas Deus não. Deus primeiro cria o sustento, depois Ele coloca o ser humano naquilo que Ele criou. Ele cria a terra, Ele deixa a terra carpetada, Ele deixa a terra cheia de frutos, e depois Ele coloca o ser humano como um ato da graça, coloca os animais para preencher esse lugar que o Senhor Deus preparou de maneira especial. Por isso é que a ênfase da criação, ela está em 2 momentos nos 6 primeiros dias. A primeira ênfase está no final do terceiro dia, e a segunda ênfase está no final do 6º dia, quando Deus agora
na primeira parte, se o terceiro dia tem duas partes, o sexto dia também tem duas partes, porque na primeira parte Deus cria os animais terrestres, mas na segunda parte Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de terminar dizendo uma coisa interessante. Alguns verbos se destacam no livro de Gênesis e no capítulo de número 1, e que nesse capítulo são especiais para a gente entender. O primeiro deles, eu já disse algo: Deus é o Deus que fala. Essa palavra, Deus disse, aparece 10 vezes, e na cultura hebraica 10 é o número do todo. Sabe o que significa isso? Se isso não for ocasional, pode ser que seja ocasional, mas se isso não for ocasional, o número 10 está ligado a completude, ou seja, Deus é um Deus da palavra, Deus é o Deus que fala, Ele manifesta a sua graça por meio da sua palavra. Aliás, Deus cria todas as coisas por meio da fala. Ele não só fala, mas Ele também cria. Ele cria através do que Ele fala. E sem a fala, nada do que foi feito se fez. É o que diz João: sem o Logos, nada do que existe veio a existir. Porque a fala não é só a fala de Deus. A fala de Deus, na verdade, na revelação bíblica, é a própria palavra de Deus. Porque na Bíblia, a fala não é abstrata. A fala é real. A palavra de Deus é carne, a palavra de Deus é o Logos, a palavra de Deus se concretiza, a palavra de Deus é o verbo encarnado, aleluia, que aparece em João, capítulo de número 1. E a outra coisa que me chama bastante atenção é que todas as vezes que diz, e Deus disse, a próxima expressão é e houve, e a outra expressão é e aconteceu. Ou seja, quando Deus ordena, as coisas acontecem, porque nada pode deixar de atender a palavra, a ordem daquele que fala, daquele que é o Criador, daquele que detém o domínio de todas as coisas. Em suma, Deus, no livro de Gênesis, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador do universo, Ele é o que cria, e a atenção não está nos céus. Embora ela comece com os céus, o final da criação, ela termina não é no céu, ela termina na terra. Por que a criação termina na terra? Porque o livro de Gênesis quer apontar para algo especial. O Deus que cria todas as coisas não é um Deus distante, é um Deus que se relaciona com a terra, com a sua criação, com os seres humanos. Por que a palavra de Gênesis 1 não se encerra lá em cima? Porque o Deus que está lá em cima é um Deus que vai descendo. Eu não sei se você já percebeu isso, mas na Bíblia há um movimento que é do céu para a terra, e não da terra para o céu. Ela vem de cima para baixo. Deus vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, até o momento em que Ele resolve vir e criar com as suas próprias mãos o ser humano. O que é isso? O que é Deus criando o ser humano com as suas mãos, senão Deus que desceu, que está embaixo, à beira de um ribeiro, está embaixo, está com as suas mãos no meio da massa, no meio do barro. Quando a gente olha para o sonho de Jacó, a gente percebe algo interessante naquele sonho, porque no sonho de Jacó, o que se revela para nós é que Deus não está no meio da escada. Observe que Deus não está no topo da escada, embora haja algumas ou poucas traduções que traduzem assim, mas a melhor tradução daquele texto, e algumas traduções já atualizaram isso, é que Deus está embaixo. Pastor Saulo, Jacó está vendo uma escada, os anjos estão subindo e descendo, mas a Bíblia diz que Deus está ao lado dele. Enquanto nas religiões antigas o povo está subindo os degraus das escadarias dos templos para tentar se aproximar de Deus, Deus está descendo para se aproximar dos seres humanos na revelação bíblica, até o momento em que Deus vai, desce, Ele desce tanto que Ele desce até a cruz
cruz do Calvário. O que é a cruz se não Deus que desce? O que é a cruz se não Deus que foi ao mais fundo do poço? Ele não só desceu à terra, mas ele foi ao fundo do poço. E tem algo que me chama a atenção em um dos autores que eu gosto muito de ler, é que quando Deus desce para salvar. Deus podia lá de cima fazer isso, Deus podia colocar uma tenaz, Deus podia colocar um gancho, Deus podia jogar uma boia, Deus podia jogar o dedo, Deus podia jogar o braço. Pega, agarra, segura, que eu vou te colocar para cima. Não, mas o ser humano não tem força nem para agarrar nada, ele está morto em seus delitos e pecados. Por isso Deus não estende a boia, Deus não joga o laço, Deus não joga a mão, ele mesmo desce. Por que ele desce até o fundo do poço? Para pegar o ser humano nos braços. E depois que ele pega o ser humano nos braços, aí ele sobe, ele não pede que o ser humano suba, ele mesmo desce, ele pega o ser humano e ele sobe com ele. Não é meu filho, vem para cá, é assim, ó, filho, eu vou te buscar onde você está. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus dos necessitados, esse é o Deus dos pequeninos, esse é o Deus dos necessitados, esse é o Deus dos pobres, esse é o Deus dos famintos, esse é o Deus que se preocupa com a causa do homem e do homem que necessita dessa graça maravilhosa do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde em para todo sempre. Então, quero convidar aqui já o pastor Saulo, pastor da nossa igreja. Pastor Saulo tem sido uma bênção de Deus para este ministério, para esta igreja e em especial para a minha vida. Eu tenho uma profunda admiração pelo senhor, pastor Saulo, porque Deus tem a sua mão poderosa sobre a sua vida. E eu gosto muito de uma temática na Bíblia. Todos aqui, eu acho que ninguém percebeu hoje qual é a temática que eu gosto. É a temática da graça. E o Senhor é a graça em carne, é a graça em pessoa. Aleluia. Porque na Bíblia nada é abstrato, tudo é material. O verbo é carne, a palavra é carne, a graça é carne. E o Senhor é uma revelação própria dessa graça de Deus. E eu me espelho no Senhor, com essa dádiva especial. Muito obrigado, que Deus abençoe.